Novas quedas no Bitcoin. Aqui é aquele momento que quem não sabe realizar vai devolver todo o lucro para o mercado. Olha só, já faz alguns dias que eu venho falando com você sobre proteção patrimonial. Que o que nós podemos fazer nesse momento é apenas trading, tá? Mais posições de médio e longo prazo, esquece. Aqui é o momento da gente vender e proteger o nosso patrimônio, porque a gente tem um alto risco envolvido em todas as operações. E a gente vai olhar para alguns dados, eu vou te explicar como que está o cenário para o médio e longo prazo, que não é nada positivo, mas também a gente vai falar sobre o curto prazo. Será que nós temos um fundo duplo dentro de um gráfico de 4 horas e isso abre margem para a gente fazer um trade? A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, e Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, esse indicador que está aqui na sua frente, é um indicador construído por mim. Um dos principais trabalhos que eu tenho, tá? Eu tenho vários indicadores. Esse daqui é um indicador que sempre mostra os momentos mais favoráveis para que a gente possa ter alta, tá? A gente vai englobar vários dados on-chain por trás desse indicador. Ele é exclusivamente dentro dos dados on-chain, não tem nada de price action aqui. É só as movimentações ali que nós temos dentro da blockchain. Eu quero que você observe que nesse indicador aqui a gente tem as principais fases de alta, tá? Esses são os cenários aonde a gente tem maior exponencialidade do ativo, onde a gente tem altas mais consistentes e aonde a gente consegue fazer mais dinheiro. Eu quero que você observe que também tem grandes períodos que a gente deve estar fora do mercado, que são essas regiões aqui com ausência das barras verdes. Esse ciclo é um ciclo mais complexo do que os ciclos anteriores, tá? Porque se a gente olhar, por exemplo, para o ciclo de 2016, a gente vai ver que houve duas subidas mais expressivas, onde foi um período mais de holding do ativo. Ciclo passado também a gente teve três fases acontecendo, uma antes ali do Corona Crash, que gerou prejuízo, caso a gente estivesse olhando para esse indicador. Depois a gente teve mais um prejuízo aqui, mas foi prejuízo rápido que não se compara ali com o lucro que nós tivemos. Aquela velha história, né? Ganhar de balde, devolver de colher. Nesse ciclo, nós temos um cenário um pouco diferente, aonde a gente teve uma, duas, três, quatro períodos ali de alta. Esses quatro períodos deram lucro. Um período aqui deu prejuízo também, novamente, ganhar de balde e devolver de colher. Mas eu quero que você entenda que nesse momento estamos com a ausência das barras verdes. Isso daqui significa que temos um alto risco envolvido nas operações. Ah, Gui, mas se eu tivesse rodado o ativo desde lá de 2015, eu não teria muito mais dinheiro, porque em alguns momentos você teve prejuízo aqui, olhando para esse indicador? Ótimo. A gente pode comparar tudo isso daqui exatamente dentro desse indicador. Olha só, se a gente tivesse comprado o Bitcoin lá atrás em US$ 220 e rodado até hoje, se a gente tivesse colocado uma posição ali de R$ 1.000, hoje a gente teria algo em torno de 300, R$ 1.000 não, US$ 1.000, né? Hoje a gente teria algo em torno de 361 mil dólares. Se a gente olhar para esses movimentos verdes aqui, simplesmente comprar, segurar quando está favorável, sair quando tem ausência das barras verdes, o resultado que nós teríamos seria essa linha laranja que nós temos aqui. E o resultado final a gente teria 1.083 mil dólares. Comparado com o resultado de hold ali, a gente está falando 3 vezes mais de resultado. Eu quero que você entenda que isso daqui é exatamente os momentos mais favoráveis para a gente ficar investido. Você não precisa ficar segurando um ativo para sempre. Eu sei que olhar e pensar, poxa, se eu tivesse comprado Bitcoin em US$ 200 mil, hoje eu estaria rico, teria muito dinheiro na mão. Só que se você tivesse comprado ele lá em 2015 a US$ 200 e vendido algumas vezes, que são fases onde a gente tem um alto risco envolvido, fases que elas podem preceder um grande bear market pela frente, hoje você estaria 3 vezes mais rico do que se você tivesse holdado as suas posições. Eu sempre falo para você, existem os momentos específicos para a gente holdar os ativos. Existe um momento onde sim a gente pode comprar e ficar tranquilo nas nossas posições. Geralmente esses momentos acontecem dentro de fases de capitulação.
Mas é loucura você querer rodar o ativo, querer começar a sua jornada de acumular 0,1 Bitcoin agora que Bitcoin está em US$ 100.000, depois ele ter saído de US$ 15.000 e parar em 100. Isso daqui é loucura. Entenda, essa história de super ciclo, ciclo estendido, cara, desculpa, mas isso daí sempre existiu dentro do mercado. Talvez você esteja chegando agora e talvez seja a primeira vez que você esteja escutando isso. Mas todos os ciclos têm essa narrativa de que dessa vez é diferente. A gente não vai respeitar o ciclo, a gente não vai ter bear market, a gente vai simplesmente subir ada ao infinito. Isso poderia ter acontecido no ciclo passado, e se não aconteceu no ciclo passado, não vai acontecer nesse ciclo. Porque no ciclo passado foi um ciclo de expansão monetária, um ciclo onde a gente tinha uma injeção de capital muito forte dentro da economia. Se esse capital não foi suficiente para fazer o super ciclo, quem dirá nesse ciclo que nós estamos em contração monetária? Mas eu trouxe esses dados aqui só para que você entenda que vale sim você investir, vale sim você ficar fora do mercado dentro dessas fases aqui com ausências de barra verde, que são fases prejudiciais para o nosso bolso, fases aonde a gente pode engatar em um bear market profundo. Olha só, eu não sei o que vem aqui pela frente desse gráfico. O que eu sei é que todo esse trabalho que eu construí aqui, ele antecipou o Corona Crash, ele antecipou o bear market de 2022, ele antecipou o bear market de 2018, ele antecipou a queda que nós tivemos em 2024. Eu não sei exatamente o que vem pela frente. O que eu sei é que nós estamos com um sinal de alto risco envolvido. Então, diante disso, diante de um cenário como esse, o que eu faço com a minha carteira? Simplesmente isso. Vou estabilizar o patrimônio para que ele comece a andar de lado. Olha só, esse patrimônio aqui ele está andando de lado e ele vai continuar andando, mesmo que o mercado venha a crashar, mesmo que a gente tenha um Corona Crash na nossa frente, mesmo que a gente entre em um bear market profundo. Eu não sei se vai entrar esses bear markets aí pela frente, eu não sei se vai entrar um grande crash pela frente. O que eu sei é que nesse momento os dados me apresentam estabilização patrimonial. E é isso que eu faço com a carteira rumo ao milhão. Vai chegar o momento onde a gente vai voltar para zonas de baixo risco, não quero pegar o preço mais barato, nem o preço mais caro, mas eu quero surfar uma boa movimentação com segurança de que eu vou multiplicar o meu dinheiro e não com risco envolvido de que eu vou perder dinheiro, beleza? Eu só trouxe isso daqui para que você entenda que muitas das vezes vale sim a gente vender e a gente ficar tranquilo. Olha a linha laranja aqui, ó, como tem certos períodos que a gente está em estabilização patrimonial dentro desse indicador aqui. E é exatamente esse tipo de técnica que eu uso dentro da carteira rumo ao milhão. Bom, se a gente olhar para o risco de quedas mais acentuadas, ele deu uma diminuída na data de ontem, tá? Mas a gente ainda não zerou ele, isso é bem preocupante. Estamos próximos da região vermelha aqui, essa região vermelha são regiões extremamente complexas para o Bitcoin. Geralmente essas regiões vermelhas é o que vai fazer com que gráficos diários eles cheguem em sobrevenda, tá? Nós estamos próximos dessa região, tome muito cuidado com as suas operações, tá? Aqui você não vai querer estar 100% exposto, sem stop, simplesmente acreditando que vai voltar a subir logo em seguida. Bom, o sentimento do investidor continua péssimo, tá? Isso daqui é bem ruim para o médio e longo prazo. A gente precisa recuperar esse sentimento para que a gente tenha injeção de novo capital no mercado. As principais carteiras de holding estão distribuindo, estão realizando os seus lucros, então isso daqui é uma grande pressão de venda que nós temos ao longo desse processo. Isso daqui pode fazer com sim que a gente tenha altas ali em seguida as grandes pressões de venda e é comum com que a gente veja aqueles candles com grandes pavios na ponta vendedora. Dominância do Bitcoin está caindo e muitas pessoas acabam se animando, né, com as altcoins, porque olham exclusivamente para a dominância do Bitcoin e uma outra altcoin ela sobe, mas a gente sabe que daqui a alguns dias ela devolve tudo. E as pessoas se animam com a dominância do Bitcoin. Mas eu quero te dizer uma coisa, nem sempre que a dominância do Bitcoin está caindo, significa que o dinheiro está fluindo para as altcoins. Muitas das vezes o dinheiro está saindo para a preservação patrimonial. E isso a gente consegue ver através do capital rotativo. Eu quero que você veja aqui nos últimos dias de queda que nós tivemos no Bitcoin,
O capital ele começou a voltar, rotacionar para o ouro. A gente tem ativos ali que são lastreados em ouro dentro de cripto, né, por exemplo, como Pax Gold, e a gente começa a ver capital voltando para o ouro. Significa proteção que os investidores estão buscando. Quando a gente olha para as stablecoins, a gente também está vendo um aumento do capital das stablecoins, ou seja, nem 100% do dinheiro que está saindo do Bitcoin, porque a dominância dele está indo para as altcoins. Boa parte desse dinheiro está indo para a preservação patrimonial. Outros players também fazem a sua proteção patrimonial. Ou você acha que o quê? Eu tirei isso da onde? A preservação patrimonial veio através dos estudos, através de entender que grandes players se expõem em momentos de baixo risco e saem em momentos de alto risco. Grandes players não estão aqui para acumular quantidades de bons projetos. Grandes players estão aqui com uma função simples e clara: multiplicar dinheiro, sair das suas operações e achar próximas operações para serem executadas. E é exatamente assim que eu, Gui Teles, me comporto. Eu sou um grande player? Não, estou muito longe ainda de ser um grande player que vá manipular o mercado. Mas eu consigo entender o que esses caras fazem, eu consigo jogar o jogo junto com eles. Eu recomendo que você faça o mesmo. Olha só, se você quiser cair nessa história de acumular 0,1 Bitcoin, porque isso vai proporcionar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria, boa sorte. Pode ser que sim, isso proporcione a sua liberdade financeira quando você tiver 60 anos. Mas eu posso te dizer que se você comprar e vender ao longo desse caminho, pode ser que a sua liberdade financeira ela chegue antes dos 60 anos. É o que eu te apresentei num gráfico recentemente. Ter comprado Bitcoin, $220, cara, seria excelente. Hoje, se você tivesse investido $1.000, hoje você teria $360.000. Mas se você tivesse comprado e vendido em momentos certos, momentos estratégicos, sem ficar tradando o ativo, simplesmente protegendo o patrimônio ali em determinados momentos, hoje você teria $1 milhão, 3 vezes mais do que ter holdado o ativo. Entende? Isso pode reduzir a sua janela de tempo de liberdade financeira em 3 vezes. Em vez de você realizar esse sonho com 60, você pode realizar esse sonho muito antes e ainda ter saúde suficiente para poder curtir isso daí. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente teve mais uma movimentação acontecendo na data de hoje por conta de notícias. Nós não operamos notícias. A gente sabe que a motivação que gerou essa barra aqui foi a redução da taxa de juros. E isso daqui foi uma movimentação por conta de notícia. Redução da taxa de juros não influencia que o preço vá subir ou que o preço ele vá cair. O que influencia se o preço vai subir ou vai cair é exatamente a lei da oferta e da demanda. Movimentações por conta de notícias, elas movimentam preço no curto prazo, mas no longo prazo elas são meramente ruídos para o mercado. Ou seja, a gente não opera a notícia porque não será sustentável, ao menos que você esteja fazendo scalp. Ao menos que você tenha um robô de alta frequência trabalhando para você. Caso você tenha, ótimo, você pode operar notícias. Mas saiba que scalps são segundos, milissegundos dentro de uma operação. Você piscou, você abriu e você vendeu na operação. E você não faz isso de maneira manual. Você faz isso através de robôs de alta frequência. Agora, se você é um investidor que não tem um robô de alta frequência trabalhando para você, que você não tem uma machine learning trabalhando para você, gerando o seu dinheiro e você precisa abrir na mão, pare de operar através de notícias. Porque as notícias, elas são apenas ruído perante ao preço. Bom, hoje de manhã a gente teve uma movimentação de alta acontecendo, tá? Em uma região de fundo anterior. Isso daqui pode gerar um fundo duplo para o Bitcoin, mas a gente sabe que essa movimentação de alta ela foi feita por conta de notícias, PCE, que foi publicado hoje de manhã. A gente pode aguardar o fechamento desse candle aqui, tá? Não podemos falar que vai fechar vermelho nem positivo, a gente só sabe que teve uma movimentação por conta de notícias. Mas dependendo de como for o próximo fechamento dos candles, a gente pode ter sim uma formação de fundo duplo dentro dessa região. Mas a gente precisa aguardar o fechamento dos candles. Faltam 2 horas para esse candle aqui fechar.
Se ele fechar com um candle de reversão, a gente pode ter um fundo duplo. Se em seguida a gente tiver um candle de reversão, a gente pode ter um fundo duplo. Esse fundo duplo pode nos dar uma posição de trading curto prazo. E eu quero que você entenda que esse curto prazo não é para voltar em US$ 120 mil. Até porque se a gente for olhar para ordens de vendas institucionais, olhem onde as ordens de vendas elas estão posicionadas, em 113. Ou seja, se você visualizar exatamente uma região de fundo duplo, saiba que você vai ter uma região para realizar essas posições. Eu, Guiteles, não vou entrar dentro dessa movimentação caso um fundo duplo aconteça. Vou aguardar confirmações de reversão de tendência, porque saiba que você estará operando contra uma tendência. Então, também entenda que se você não quer comprar, mas você não conseguiu vender, se você vê o preço do Bitcoin mais uma vez em US$ 113 mil, você vai ter mais uma oportunidade de venda. Por que eu, Guiteles, não vou voltar a me expor em movimentação de curto prazo, mesmo que a gente tenha um fundo duplo? Porque os dados on-chain eles estão se degradando a cada dia. Cada dia as coisas estão ficando piores quando a gente olha para médio e longo prazo. É mais distribuições acontecendo, é risco elevando, é as principais carteiras distribuindo. Os principais dados on-chain mostram uma grande ausência na demanda pelo ativo. E como 80% das minhas decisões é pautada em cima dos dados on-chain e 20% em cima do price action, eu não vou tomar uma decisão de entrada, eu não vou fazer um trading dentro dessa região. Mas eu estou te explicando aqui que sim, nós podemos ver uma alta no curto prazo e isso vai fazer com que você sete todas as suas expectativas. Porque uma das coisas que acontece quando a gente tem um respiro é que as pessoas ficam animadas. Elas ficam acreditando que agora vai, dessa vez a gente vai voltar a subir. E elas continuam não realizando o seu lucro na sua operação por conta de esperança. Agora, se você tem uma visão e entende que o mercado anda em ondas e não em linha reta, você consegue se planejar, você consegue utilizar uma estratégia. Nos últimos dias eu venho falando para você, Solana e Ether nas regiões que estão, é região de venda. E mesmo assim tem muitas pessoas que não irão vender. Essas pessoas irão aguardar a próxima movimentação ou até mesmo chegar no 0 a 0 para poder sair das suas posições. O mercado está com risco extremamente elevado. Não queira estar posicionado. Se você não é um trader, a melhor coisa que você faz é preservação patrimonial dentro dessa fase que nós estamos, tá? Bom, muito cuidado que também em médio prazo aí a gente tem muita liquidação para acontecer das pessoas que estão apostando em long, ainda tem muita gente alavancada, tá? O processo de desalavancagem ele ainda não acabou no Bitcoin. Esse é mais um dos fatores que me faz ficar fora dessas movimentações. Se você entrar dentro de uma movimentação aqui de formação de fundo duplo, caso esse fundo duplo aconteça, meu caro, por favor, coloque um stop dentro dessa operação. Porque se não formar o fundo duplo ali, ou até mesmo se tiver o candle de reversão, mas o mercado der continuidade na baixa, a próxima queda a partir desse ponto aqui, ela será uma queda acentuada, porque nós temos alta liquidação para acontecer e estamos em zona de alto risco, zona onde as quedas são bem intensas. Então, não seja amador em comprar o ativo sem stop. Stop é um seguro que você paga nas suas operações. E se o mercado der PT, o stop vai ser quem que vai te livrar de um grande prejuízo. Bom, quando a gente olha para a Solana ali, continuamos com a formação de cunha ascendente, dentro de uma região de resistência. Tudo o que eu posso fazer nesse ativo aqui é olhar dia após dia e falar venda. Eu consigo prever quando que vai ser a retração ou quando vai ser um rompimento dessa cunha, quanto que o mercado vai retrair? Não, inclusive a gente pode caminhar até o final da cunha lá, que vai dar lá para outubro, a gente pode continuar dentro dessa região. Mas para mim não importa, aqui o sinal ele é claro, sinal de venda. Ether, quando a gente olha em zona de topo histórico do ciclo passado, principalmente com essa divergência dentro de gráficos diário, meu caro, a gente tem uma divergência
triplo aqui, tem 3 topos com divergência em Ether. Isso significa que a última movimentação que nós tivemos foi uma movimentação totalmente eufórica, constituída por amadores, pessoas desesperadas para capturarem a próxima alta que vai colocar ela milionária. O próximo ativo que ela deve dar all-in, simplesmente a vida dela vai estar resolvida daqui 6 meses, aonde todos os boletos estarão quitados, o carro estará na garagem dela, a mansão que ela sempre quis, o iate, a família perfeita, tudo acontecerá daqui 6 meses. E a gente sabe que essas pessoas elas não sabem operar. Essas pessoas entraram por emoção, movimentos irracionais, por conta de uma corrida desesperada por um sonho. Cara, você pode realizar os seus sonhos, mas saiba que não será da noite para o dia. Vai levar algum tempo para você realizar esses sonhos. E para que você realmente realize e tudo isso seja consistente, você precisa de resultados consistentes. Você não precisa da sorte. Olha para a história das pessoas que ganharam na Mega Sena, você vai ver que em seguida elas voltaram para a estaca zero, porque elas trabalharam com a sorte. Quem conta com a sorte, conta com azar também. Tenha estratégia, saiba exatamente os momentos de se expor no mercado financeiro. Se você quer lidar com o mercado financeiro, se você quer atingir a sua liberdade financeira, através do mercado financeiro, você pode, você consegue. A barreira de entrada é super baixa dentro do mercado financeiro. Mas entenda que é um jogo onde tem muitos profissionais nesse jogo. Não jogue isso de maneira amadora, porque senão você será engolido nesse mercado. Saiba que no mercado financeiro existe alguém para pagar a conta daquela pessoa que está enriquecendo. Não queira ser essa pessoa que esteja pagando a conta, beleza? Bom, Ether para mim, sem chance de compra aqui, é venda e venda clara desse ativo. A Gui, se continuar subindo? Se continuar subindo, vai subir de maneira eufórica, irracional. Eu não invisto em movimentos irracionais, eu invisto através de dados lógicos. Esses dados é o que me faz que eu tenha um crescimento de patrimônio ao longo do tempo. Se a gente olhar para a carteira Rumo ao Milhão, simples e clara a estratégia. Existem momentos de exposição, multiplicação, existe momento de preservação, momento de exposição, momento de preservação, momento de exposição, momento de preservação, momentos da gente ficar fora do mercado. E a gente deve ficar fora quando as tendências elas estão negativas, quando a gente olha para os dados estão negativos, o sentimento está negativo, outros investidores estão realizando. Aqui a gente também deve realizar. Para mim, não tem como investir num cenário como esse. Para mim, eu estou em preservação patrimonial. E caso você queira estar junto comigo, vendo todas as minhas decisões de compra e de venda, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. E eu vou te dar de presente duas coisas: Ether e o meu treinamento, porque eu sei que esse treinamento fará muita diferença na sua vida nos próximos meses, porque nós iremos voltar para a fase de capitulação cíclica em breve, e eu quero que você esteja preparado. Ou seja, se você clicar no primeiro link da descrição, você vai cair nessa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Caso você entre para a carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda na tela do seu celular. Eu vou mandar na tela do seu celular exatamente aquilo que eu, Guiteres, estou comprando, estou vendendo. Dessa maneira aqui, você vai receber as notificações. Eu te explico isso nessa página aqui. Só que além disso, eu vou te entregar de presente o meu treinamento, onde eu te explico os meus princípios e os meus valores que me fizeram chegar na minha liberdade financeira. Isso daqui não tem nada a ver com price action nem análise on-chain. Eu te explico o mindset por trás disso tudo, que isso daqui não tem nada a ver com o mercado cripto, mas sim sobre finanças, como você se comporta com dinheiro. E eu te explico sobre ciclo monetário, fase de expansão e contração, price action e análise on-chain também. Eu vou te entregar esse treinamento de presente se você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, porque você vai precisar desse conhecimento ao longo de um bear market profundo. E também, se você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, você vai ter a oportunidade de receber R$ 200 em Ether, caso você entre para a carteira Rumo ao Milhão e também abra uma conta ali na Bitget. Mas primeiro ponto, acesse o link na descrição.
Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Caso ela faça, tá, aqui tem o resultado de alguns clientes, você terá todos esses benefícios logo em seguida. Se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. As pessoas que entrarem agora para a carteira Rumo ao Milhão, elas terão acesso às minhas decisões. Decisões que estamos em preservação patrimonial nesse momento e você saberá a hora que eu estarei voltando para o mercado. Além disso, eu vou te ensinar exatamente como que eu fiz para chegar no meu sucesso financeiro, através do meu mindset e também das estratégias que eu utilizo. E além disso, de brinde, você pode receber R$ 200 em Ether de volta dentro da sua carteira se você abrir a conta na Bitget. Isso tudo porque eu sei que estamos em um período bem incerto. E eu sei o quanto que isso daqui vai transformar as vidas das pessoas quando a gente voltar em uma capitulação cíclica. E eu quero te preparar para isso com todo esse conhecimento, porque aqui sim estará uma grande oportunidade na sua vida. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!